A distrofia muscular de Duchenne consiste numa doença hereditária ligada ao cromossomo X. É por isso que ela é recessiva e afeta cada um em 3.600 nascidos do sexo masculino. Como ela é recessiva, quer dizer que o homem é heterocigoto para esses genes mutantes. Então, o homem que não manifesta a doença a- não transmite os filhos homens, mas sim para as filhas. Porém, elas só serão portadoras da doença. E os filhos homens de mulheres heterocigotas terão chances de receber o gene mutante. Enquanto sintomas, existem várias disfunções motoras e de locomoção. Devido à fraqueza dos músculos do glúteo máximo e médio, a pessoa tem que apoiar-se mais na ponta do pé para conseguir caminhar. Essa marcha se chama tipo anserino e implica a inclinação do corpo em compensação. E por isso se aumenta a lordose lombar. Também, nos pacientes com essa doença, tem muita chance de desenvolver escoliose. Existe dificuldade para se levantar, pular, correr. Uma parte notável é a manobra de Gowers, característica. A pessoa faz uso das mãos apoiadas no chão para conseguir se levantar. E outro sintoma é a hipertrofia das panturrilhas, devido ao acúmulo de líquido intersticial no músculo gastrocnêmio, ou batata coloquialmente. Enquanto o diagnóstico é possível fazer a partir dos 2 a 3 anos de idade, que é mais evidente os distúrbios motores e de locomoção, e é possível fazer uma avaliação em base ao histórico familiar que oferece informações suficientes. Enquanto a sorologia, é possível avaliar o nível sérico de creatina quinase, sendo que níveis elevados apontam a presença da doença. Enquanto a biópsia muscular, ele serve para auxiliar a comprovação dos resultados e consiste em analisar a degeneração e integração das células em presença da doença. O tecido adiposo cicatricial é presente no processo de regeneração. É possível também fazer um diagnóstico pré-natal às 12 semanas por meio de uma análise de DNA, no qual se faz uma amostragem de velocidade coriônica. E também se pode fazer uma análise da mutação, que oferece um diagnóstico muito mais específico e auxilia a possíveis escolhas de terapias gênicas. Tudo isso graças ao todo desenvolvimento da biotecnologia. O que ocorre nas células de uma pessoa com distrofia muscular de Duchenne? Bom, em 1987 foi descoberta uma proteína chamada distrofina, cuja produção defeituosa gera distrofia muscular de Duchenne. Segundo Sarlo, a distrofia muscular de Duchenne, DMD, é a forma mais severa de distrofia muscular causada por mutações patogênicas no maior gene descrito no genoma humano, localizado na região XP21, que codifica a distrofina, que é uma grande proteína estrutural cuja função é conectar o citoesqueleto interno da fibra esquelética com as proteínas de matriz extracelular, estabilizando a contração muscular. Portanto, na DMD, a proteína está ausente ou não está executando sua função, tendo como consequência a perda da conexão entre o citoesqueleto de actina e o tecido conjuntivo, resultando assim em um desequilíbrio na integridade da camada lipídica da membrana. A distrofia muscular de Duchenne não é considerada essencialmente uma doença imunomediada. Porém, há evidências de que as respostas imunes humorais e celulares participam da fisiopatologia da doença, pois a inflamação persistente nos indivíduos com DMD é associada com uma produção aumentada de citocinas pró-inflamatórias, e a constância do estímulo agressivo conduz a um processo inflamatório crônico, caracterizado por mudanças progressivas nos componentes celulares e solúveis que infiltram o tecido, havendo simultaneamente destruição e reparo tecidual nesse processo. Devido à ausência da distrofina, ocorre também o processo de necrose nas células musculares, correspondente ao aumento do cálcio intracelular, que é indispensável para a contração da fibra muscular. Essas células são fagocitadas e removidas por macrófagos e, à medida que são removidas, são substituídas por tecido fibroadiposo, caracterizando uma pseudohipertrofia das musculaturas envolvidas. Outro processo patológico na DMD é a degeneração e regeneração segmentar das miofibras, processo na qual as fibras musculares são infiltradas por neutrófilos e fagocitadas por macrófagos, gerando ciclos com um padrão específico de infiltrados inflamatórios. Contudo, é importante lembrar que nos pacientes com DMD, desde o nascimento, há uma forte ativação de múltiplos componentes no sistema imunológico inato, antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas. Terapia ocupacional na atuação com pessoas com distrofia muscular de Duchenne. As intervenções de terapia ocupacional voltadas a esse caso clínico visam a prevenção ou tratamento da inatividade funcional,
causada pelo agravamento progressivo da doença, em especial das funções locomotoras, e objetivam a melhora do engajamento ocupacional dos pacientes. Os agravamentos locomotores acima citados tendem a acarretar desajustes familiares, isolamento social, agravamento emocional e déficits cognitivos, demandando aos terapeutas ocupacionais uma avaliação global e especializada. Além disso, já que a distrofia muscular de Duchenne não tem cura, é imprescindível a atuação de uma equipe transdisciplinar, como terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, médico, pedagogo e assistente social. É papel do terapeuta ocupacional promover a manutenção ou a melhora da força muscular, da amplitude de movimento e da função manual, prevenir encurtamentos e deformidades, realizar estimulação percepto-cognitiva e auxiliar no processo de conscientização e imagem corporal, fazendo perceber as mudanças ocorridas no corpo, estimular a maior independência possível nas atividades de vida diária, as AVDs, realizar orientação quanto ao posicionamento adequado, prescrever adaptações em mobiliários e utensílios e órteses quando necessário, realizar orientação familiar. O profissional de terapia ocupacional utiliza atividades para trabalhar componentes específicos de desempenho, como, por exemplo, coordenação motora global, conscientização corporal, posicionamento adequado, principalmente dos pés, prevenindo encurtamentos e deformidades, estímulo da atenção seletiva e da concentração, e adequação de atividades de acordo com a idade, a depender das demandas trazidas pelo paciente, já que cada pessoa é diferente da outra. Para cada sessão de terapia, os registros são realizados. Os portadores apresentam dependência em relação às atividades de vida diária, geralmente ligadas às questões de locomoção, vestuário e higiene. Tais dificuldades podem estar relacionadas com o comprometimento do paciente, já que diferentes sítios de delação afetam de maneira distinta a evolução da doença. Bom, agora que sabemos o que é a DMD, temos que fugir um pouco dessa percepção centrada no ponto de vista biológico e fisiológico dessa condição. No entanto, temos que tornar necessário observar seu desencadear no cotidiano de seus portadores e considerar seus impactos. Pensando nisso, buscamos jovens portadores da distrofia muscular de Duchenne que, em suas redes sociais ou nas de suas famílias, compartilhavam um pouco das suas experiências convivendo com a DMD. Pensando nisso, seguimos para um relato de uma mãe sobre seus filhos gêmeos. O crescimento dos meninos foi normal até os 7 anos, e de repente percebi que havia algo errado. Dificuldade para correr, subir escadas, se abaixar e levantar. Então resolvi procurar um especialista. Uma doença devastadora que não tem cura. E agora? Bastava esperar o laudo da biópsia. Foi um mês muito longo com corrente de oração da família e amigos. Tudo para os meus anjos, os manos, e torcendo para um resultado negativo, mas não aconteceu. Foi positivo para Duchenne, então começamos a correr atrás de qualidade de vida, de fisioterapia, hidroterapia, especialistas de membros, de cardiologista, pneumologista, endocrinologista, bom, todos os recursos necessários para o tratamento da doença. Hoje ainda na luta estamos, porque não estou só, fazendo tudo o que podemos para eles ficarem bem. Seguimos agora para o relato de B, um garoto de 12 anos que foi diagnosticado aos 10. Atualmente, B e sua família aprendem a conviver com a Duchenne. Seus pais relataram que B ganhou sua primeira bicicleta aos 3 anos de idade. No entanto, nunca mostrou-se forte o suficiente para pedalar. Após o diagnóstico, o menino passou a obter os cuidados necessários e, atualmente, finalmente conseguiu pedalar pela primeira vez. A Duchenne transformou a bicicleta, algo que todas as crianças costumam gostar, em um bicho-papão na casa de B e sua família, demonstrando assim todos os impactos que, para além do físico, a distrofia pode ocasionar na vida de uma criança